com certeza afetou muito a cabeça do Vanderlei. Vanderlei, eu expliquei para ele a situação, Lucas, mais de 10 vezes. Eu explicava a situação para ele, aconteceu isso, e ele dava 5 segundos depois, Verdun, o que aconteceu? Opa. A gente estava falando sobre uma futura eventual luta entre você e o Popó, ou o próprio Dida entre o Popó. O que você tem a dizer sobre isso? A gente tem a mesma idade praticamente, eu tenho 48 anos, o Popó tá com 50, mas eu poderia machucar o Popó, uma coisa que é muito grave. Estão perguntando sobre a declaração do Vitor, do Vitor Belfort. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores momentos da live que o Fabrício Verdun fez agora há pouco nas suas redes sociais, onde ele falou absolutamente tudo o que aconteceu antes, durante e após a luta entre Acelino Popó Freitas e Vanderlei Silva pela Spider Fight Night. Como eu falei anteriormente, eu separei pra vocês os melhores momentos, então eu conto com o teu joinha. Considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois como você já sabe, caso tenha qualquer novidade, vamos estar trazendo pra vocês em primeira mão. Pessoal, não é uma situação legal de estar falando, mas é o que está se falando muito, né? Essa confusão que deu, né, na luta lá do Vanderlei contra o Popó. É que claro que tudo que a gente falar aqui não justifica, né, o ocorrido, né? O ocorrido foi feio, né, para o nosso esporte, não é um negócio legal, realmente. Né? A gente está preparado para todas as situações, mas acho que a gente mostrou muita coisa ali, não só a briga, né? Uma coisa que a gente tem que falar muito aqui é a lealdade ao amigo, né? Isso aí a gente tem, né? E mostrar realmente que a gente não estava com a intenção, né? A gente queria fazer uma coisa muito profissional. Até mandei, né, pro Popó antes, né? Um dia antes, eu acho que todo mundo viu. E até saiu no Fantástico ontem, Lucas. Saiu no Fantástico ele dizendo que eu cortei o áudio, né? Até falei que até assinaria um termo dizendo, né? Com certeza eu queria ser preso se eu alterei alguma coisa no áudio. Eu botei na íntegra 100% e eu acho que ele quis dizer a chamada, né? Todo mundo faz uma chamada curta para a galera se interessar pelo vídeo, né? Que foi até o Lucas que fez, para a galera se interessar pelo vídeo e assistir, né? Todo mundo faz isso. Ele não assistiu o vídeo inteiro, mas foi exatamente isso. No começo a gente botou só a chamadinha, mas no final o vídeo estava inteiro, né? Com todo o áudio. E um ponto que vale a gente falar também é sobre aquela questão que o Popó ele tinha aquelas mensagens que apagam. Então depois de 24 horas as mensagens apagavam. Então, por isso que você mandou o áudio pro mestre, né? E aí aquele vídeo em si não era um print da conversa, né? Uma gravação de tela da conversa com o Popó, mas sim com o mestre, o Rafael Cordeiro. Mas o áudio era, obviamente, o áudio do Popó ali na íntegra. E falando sobre, né, o que aconteceu, né? Óbvio que, né, também a luta do Vanderlei, claro que ele foi desclassificado ali, óbvio que a gente viu, né? Que ele fez ali da cabeçada, o que for, né? Mas não justifica o que aconteceu depois. Eles já estavam desrespeitando antes, por isso que eu mandei a mensagem pro Popó, né? Porque, para quem nunca viu, eu tenho um vídeo com o Popó no Insta de 12 milhões. Porque a gente fez uma brincadeira, ele foi no meu podcast, eu ligava para ele, quando eu estava no podcast com alguém, eu ligava para ele. Então tinha uma amizade, assim, não posso dizer que é uma amizade de longa data, mas era um conhecido meu, né, que eu desconsiderei tudo agora pela maneira que ele levou o negócio, né? O Vanderlei caído, Lucas, no chão, desmaiado, tendo uma convulsão, e ele rindo, debochando da nossa cara. Então achei uma falta de respeito pro Popó, do jeito que ele levou o negócio, né? E realmente foi um negócio assim feio de ver, né, a situação que aconteceu com todo mundo. Vamos começar com as perguntas, Lucas. Vamos começar com alguma pergunta que tu acha interessante. Aquelas provocações antes da luta e tal. Você acha que, na sua opinião, esse trash talk ele é válido? Ele extinga mais, né, essa rivalidade entre os dois? Ou o trash talk ele tem limite? O que você acha sobre o trash talk antes da luta? Eu acho que tem um limite, sim. Tem um limite quando começa a faltar o respeito, né? Eu acho que entre os dois lutadores aqui, eu até falei no áudio com ele, entre eles faz parte da promoção. E mesmo eles se conhecendo, se gostando antes, né, faz parte, né? Se falar, xingar, o que for, mas tem um limite do respeito, né? E uma coisa que acho que eles não entenderam, que eles não estavam falando com outro influenciador, mas mesmo até com o influenciador, tem que ter o respeito.
teve uma situação que acho que as pessoas não se deram conta também, que teve uma pesagem um dia antes, pela manhã, 11h30, e eu não, eu estava fazendo uma massagem, que eu estava muito cansado das viagens, e não fui. Então, o filho do Popó, que é o grande culpado, né, o cara que foi muito covarde, ele já tinha falado o cachorro morto na coletiva. Eu não estava, ainda bem que eu não estava, né? Porque eu ia falar alguma coisa para ele com certeza, né? E aconteceu de ele já ter o antecedentes. Então ele já estava com uma intenção a mais, né? O filho do Popó. O filho do Popó já estava falando umas besteiras, né? Eu entendo que é o filho, que é a família, mas nenhum momento nós faltamos respeito com o Popó. Nenhum momento. Zero. E até falei na mensagem, Popó, tu não vai ver Muito isso, pelo não tem contrário. como. Tu imagina, agora eu queria botar uma ideia na cabeça de vocês. Tu imagina se fosse ao contrário, o Popó sendo nocauteado por um dos nossos, né? Ou pode ser ou por mim, ou pelo Dida, ou até pelo o Toro, filho do Vanderlei, ou um amigo nosso. Tu imagina como é que ia ser e nós saíamos com certeza direto para cadeia. Mas como Sim. foi ao contrário com o Vanderlei, então foi grave o negócio, mas não deram muita repercussão de alguma maneira assim dizer que não mexeram muito, porque se fosse ao contrário iam condenar a gente muito. A gente tem que ver realmente as imagens. Eu fiquei feliz, Lucas, pelas imagens, porque a gente consegue ver realmente que eles entraram, eles não estavam entrando para comemorar com o normal, acabou, desclassificado, tudo bem, vitória, feito, vamos comemorar aqui nós, acabou. Mas eles vieram, eles passaram da linha, né? Tem uma linha entre os lutadores também, existe uma linha, entendeu? Uma outra coisa que eu vi também nos vídeos que a gente postou, Verdun, muita gente estava falando sobre uma futura eventual luta entre você e o Popó, ou o próprio Dida entre o Popó. O que você tem a dizer sobre isso? Eu contra o Popó é impossível, né? Não tem a possibilidade. Primeiro que ele nunca aceitaria uma luta com uma regra diferente, e mesmo no boxe não tem como. Eu posso machucar o Popó de uma situação muito grave, e não é minha intenção. Mas o mais justo seria, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar da ideia, bota o Popó contra o Dida. Ele nunca aceitaria uma luta contra o Dida. O Dida é o nosso, né? Nós brincamos com o Dida, o Dida é nosso atleta, nosso professor, né? Da nossa equipe, né? Há muitos anos, nós conhecemos há mais de 20 anos, e o Dida sempre foi conhecido como, né, na brincadeira, na academia, o carrasquinho, né? Porque ele é muito bom no boxe, no Muay Thai. O Dida é um excelente profissional. Então, eu acho que seria o mais justo se acontecesse isso essa luta. Claro que agora a gente não consegue pensar nisso, mas tu imagina o Dida contra o Popó. Ele ia nocautear o Popó 100%. Eu tenho certeza, eu apostaria muito, se fosse o caso de apostar, eu apostaria todas as minhas fichas no Dida, porque o Dida mostrou isso aí, né? O Dida é diferenciado realmente, né? As lutas que ele fez profissional lá contra o Boacal, um grande lutador de Muay Thai. E não tem como, bem. O Dida tá louco. E eu contra o Popó, não, é uma diferença descomunal, né? A gente consegue ver, eu tenho 1,93 m, sou um profissional de luta, a gente tem a mesma idade praticamente, eu tenho 48 anos, o Popó tá com 50, mas eu poderia machucar o Popó, uma coisa que é muito grave. Então eu prefiro tirar essa ideia, nem cogitaria fazer isso, porque o Popó chega na minha cintura, nem isso, é muita diferença de peso, né? O Popó tem 70 e poucos quilos, eu tenho 112 quilos, né? Eu não sou o Bambam da vida, que não sabe nem lutar, não sabe nem, né? Que aquela luta que ele fez, chamou a mãe dele ali, quase faltou chamar só a mãe. Então não tem essa possibilidade, tiraria 100%, e eu votaria no Dida. Tenho certeza que as pessoas iam gostar dessa ideia, o Dida contra o Popó, né? Se fosse acontecer um dia, né? E imagina se eu ou alguém tivesse nocauteado o Popó na maldade como ele fez. Tu imagina, era direto pra cadeia. Eu tenho certeza que eu tô falando. Era direto pra cadeia, entendeu? Então esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Eu tenho certeza que as pessoas viram isso também. Todo mundo viu a maldade dele. A maldade foi muito grande. Esse cara, coisa que saiu todo coitadinho, não, porque era muita gente. Não, não, não. Ele tava consciente. Todo mundo viu que ele estava consciente. Ele sabia que ele estava batendo no Vanderlei. Porque ele mirou no Vanderlei. E ele foi direto no Vanderlei, pelas costas, bateu uma.
acertou, não encheu, eu acho, porque senão tinha deixado o Vanderlei retardado, com certeza. Tem situações que acontecem no boxe, até no boxe teve um cara que tomou um soco na nuca de luva de boxe e ficou retardado. O cara ficou na cama, deve estar na cama até hoje, não sei se já morreu. E depois ele tentou dar um cruzado, e aí ele mirou bem, ele estava bem consciente, mirou bem e deu o soco na cara do Vanderlei. E isso que eu acho a dúvida. A gente tem que procurar essa coisa também para ver se realmente tinha um anel na mão ou não. Se ele estava com um anel na mão. Porque o pensamento já de um cara como esse, maldoso, já coloca o anel no dedo certo para se tiver alguma coisa, né? Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que pode ter sim um anel na mão dele que machucou dentro do olho do Vanderlei. Eu vi, né? O Vanderlei é um cara que aguenta muita dor, mas quando ele estava tomando os pontos, Lucas, tu não tem noção, assim, ele fazia assim com os pés, assim, ele forçava assim, a muita dor e dava uma gemida, assim, porque foi dentro do olho aqui, ó, foi aqui dentro, mas muito fundo. Foi 7 pontos, mas foi fundo, sabe? E quebrou o nariz do Vanderlei. A gente consigo mostrar nas radiografias, na ressonância, que quebrou o nariz do Vanderlei. Então não foi uma porrada, foi uma coisa que ele fez ali na maldade e consciente. Escutem para vocês verem. Olha só. Não foi porque eu tava de fone do ouvido, agora vai. Irmão, não teve desrespeito nenhum. Ao contrário, o desrespeito veio de Vanderlei Silva, de ontem, me chamando de bunda mole do nada. E isso sim é falta de respeito, tá? A única coisa que meu filho chamou lá do outro lado foi de cachorro morto, acabou. Entendeu? O filho dele defenderia ele como o meu filho me defende também. Então não teve nada de desrespeito, não teve nada disso, não teve xingamento, não teve nada. Ao contrário de Vanderlei Silva, que me chamou de bunda mole, tá? Dá um pau, por favor, dá um pau. Tá, então, pela regra do Popó, cachorro morto, tudo bem. E bunda mole não pode. Como é que é essa? Que eu não consigo entender, né? O xingamento. Como é que é? Cachorro morto, pode. Bunda mole não. Entendeu? Porque a bunda é mole. Como eu não consigo entender isso, essa diferença que ele falou aqui. Que ele não faltou o respeito, mas para te ver como o filho já estava na intenção já. Foi o filho que ficou gritando cachorro morto na pesagem. Entendeu? Eu não conhecia esse guri, esse Rafael. Eu não sabia quem era. Mas imagina se eu estou na pesagem, como é que ia ser? Já ia dar um tumultinho ali, um tumultinho que eu digo, já ia dar, para aí, não é bem assim. Vamos ficar quieto aí, porque nós não estamos desrespeitando o Popó. E não teve esse desrespeito em nenhum momento. Então é isso que eu queria que você botasse na cabeça. Por quê? Por que cachorro morto pode e bunda mole não pode? Então eu não consigo entender, mas tudo bem, bota aí, por favor. São todos respeitosos, tudo aqui, não teve nada de falta de respeito. Olha lá o vídeo lá, olha lá o que meu filho falou, que era cachorro morto, nada mais que isso. Se teve algo, falta de respeito, vocês estão querendo virar o jogo. O desrespeito foi de Vanderlei Silva ontem, ao vivo, me chamando de bunda mole. Isso sim que é falta de respeito. Mas relaxa, irmão. Vai apanhar todo mundo. Quando apanha um no corner, apanha todo mundo. Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também. Fique de boa, fique na sua, meu irmão. Vai dormir e sonha amanhã com a derrota. Olha só, então um pouquinho. Olha só essa parte que ele debocha da minha cara, ele tira uma onda, vai dormir mesmo, vai dormir com a derrota, e quando apanha todo mundo. Então, de repente, eu não sei, até na cabeça dele já tinha alguma coisa já programada, eles já estavam se preparando, porque não é normal. Né? Ele estava muito bem até ali, já ia mandar mensagem pro cara, e mandei, né? E eu consegui me controlar, eu respirei, porque imagina se Lucas, eu pego e passo uma resposta horrível para ele, eu xingando ele, o que fosse. Mas não, eu queria que tu botasse, Lucas, para vocês entenderem a minha resposta, querendo evitar tudo. Eu queria evitar, por isso a intenção de mandar a mensagem um dia antes. A desclassificação do Vanderlei foi justa? Eu acho que sim. Foi justo assim, né? Deu uma cabeçada, né? Se alterou ali no momento, porque é o instinto do Vanderlei, né? Aquela coisa da luta, né? Da luta extrema, dizemos assim, que é a luta do vale tudo, do MMA, que é a nossa regra, a gente faz de tudo. O Vanderlei cansou de lutar na regra valendo o cabeçado. Que foi desclassificado correto, eu achei que sim. Foi corretamente, avisou uma vez, avisou duas, e na terceira ele foi desclassificado. Eu achei muito certo, a gente aceitou aquela situação. Tudo bem. E aí começou o tumulto quando eles invadiram
e você tem que entender que passaram da linha. Eles passaram da linha que tem um respeito, aquela coisa da discussão. É a linha da discussão. Passou a linha da discussão, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem bastante gente perguntando aqui também dos nossos sobre a questão judicial, se vocês vão tomar alguma medida judicial contra o filho do Popó. Vocês já conversaram sobre isso? Como é que tá essa situação? Com certeza vai ter que ser, porque eu tenho certeza, se fosse ao contrário, né? Seria um escândalo muito maior. O Popó foi nocauteado, a gente ia sair direto para a cadeia, com certeza. E tem que ser, né? Esse cara tem que ser punido pela maldade que ele teve, né? De ter feito uma coisa muito mais grave no Vanderlei, né? O Vanderlei é um cara forte, um cara, né, que aguenta muita porrada, mas igual. Com certeza afetou muito a cabeça do Vanderlei. Vanderlei, eu expliquei para ele a situação, Lucas, mais de 10 vezes. Eu explicava a situação para ele, aconteceu isso, e ele dava 5 segundos depois, Verdun, o que aconteceu? Opa, não, expliquei. E aí, Verdun, ele perguntou umas 10 vezes a mesma coisa. Então, claro que afetou a cabeça dele. Um soco de mão limpa na cara, em cheio, com o cara com a guarda baixa e querendo separar a situação, como todo mundo viu, que o Vanderlei estava querendo amenizar, cansado. O Vanderlei estava. Não tem como, tá louco, velho. É um negócio que realmente eu acho que tem que. Não tem como deixar desse jeito assim, tem que ser punido por isso, né? Não digo todos, eu acho que todo mundo teve a situação ali da briga, do empurra-empurra, aquela coisa, mas eu daria ênfase nele, no Rafael. Esse Rafael tem que pagar por isso, porque não aconteceu nada mais grave por enquanto. A gente não sabe as sequelas que vai ter o Vanderlei, mas tu imagina se deixa o Vanderlei retardado, alguma coisa assim, imagina, né? Aquele soco na nuca, Lucas, assim, ó, a força que ele entrou, a maneira que ele entrou, que ele foi seco no Vanderlei, tu imagina, tá louco. E como eu falei antes, o Vanderlei estava despreparado naquele momento, ele estava cansado da luta, o cara é cansado da luta, exausto do jeito que ele estava, guarda baixa, e ele chegou e deu na fé mesmo ali. Então não tem como dizer que ele estava no meio do tumulto, que ele não viu. Ele viu exatamente em quem ele estava batendo, ele estava consciente do que estava acontecendo, sim. Ele estava muito consciente que ele guri. É malandro, sim. Né? O Vanderlei, ele não lembra. Tipo, eu lembro da gente saindo do hospital na van, voltando pro hotel, acho que já devia ser umas 5, 6 horas da manhã, e a gente mostrando o vídeo pro Vandy e ele não lembrava, assim. Ele falou, caramba, isso tudo aconteceu. Né? E o Popó, eu estava reparando uma coisa que eu achei muito de maldade também dele, o Vanderlei deitado, tendo convulsão no chão, e ele em cima do ringue comemorando não a luta, a situação. Lucas, que as pessoas não se deram conta também, bem no começo da luta, o Vanderlei caiu de joelho, e ele, como boxeador, que ele sabe que não pode bater num cara que está com o joelho, ele deu um soco na barriga do Vanderlei. E nos olhou com deboche e começou a rir. Porque o Vanderlei estava no chão. Então, ele, como boxeador, então, se for botar na balança mesmo, quem começou a fazer golpes ilegais foi o Popó. A gente pode botar essas imagens depois. Então, perguntando sobre a declaração do Vitor, do Vitor Belfort. Esse aí tá sem moral, né? O Vitor, o Vitor tá sem moral total, né? O Vitor é um cara que já tem antecedentes também, é um cara que tá sempre dando uma desculpa. Não estou dizendo que ele não teve a lesão, com certeza pode ter tido a lesão, com certeza ele mostrou isso também com os exames, mas eu acho que ele já sabia também, então é um cara que já tem antecedentes de amarelar. Ele é muito bom lutador, não tem como negar isso, ele é um ótimo lutador, só que o medo ajuda ele e ao mesmo tempo atrapalha. Né? Alguns lutadores, o medo atrapalha muito. E o medo atrapalha, mesmo ajuda. Quando ele luta, ajuda porque ele está muito atento. Ele não tem displicência nenhuma. Né? E o Vitor é um cara que depois tirou uma onda falando não sei o quê, que o Vanderlei fez todo o tumulto, não sei o quê. Então ele foi pro lado do Popó. Mas na real ele não... Ele só foi na rivalidade deles, entre eles, entendeu? Ele não pensou no que ele falou. Na real, eu não achei legal a declaração do Vitor, não. Estava sem moral, nem deveria estar ali. Eu teria vergonha, como o Vitor, de estar no evento. Ele não tinha que estar no evento. Ele tinha que estar em casa.
né, descansando ali, porque ele estava com problema na cabeça, então não deveria estar ali. Não tava sem moral completamente o Vitor. Tá sem moral, com certeza. Outra coisa também que é importante falar, olha a cena que o Popó fez depois. Apareceu ele ontem no hospital, que não sei o quê, mostrando que estava no hospital, vai fazer uma cirurgia, não sei o quê. É uma encenação assim, ó, é muito forte. O coitadinho, cadê o Popó que estava debochando da minha cara lá, olhando pra gente? Cada vez que essa vez que ele acertou o soco no Vanderlei no chão, que ele sabe que não podia, primeiro clinch que eles tiveram, e ele debochou. Cadê o Popó debochado agora? Tá todo coitadinho, que eu quero falar com o Vanderlei, ou cumprimentaria ele. Ó, tudo serve, man. Isso aí não engana ninguém. Só engana as pessoas que não querem ver, né? Porque não tem como, velho. O cara é um cara assim, ó. O Popó me decepcionou muito, velho. Como pessoa, assim, o deboche que ele tava na nossa cara, tu não tem noção, debochando da nossa cara, não pela vitória, debochando que o Vanderlei tinha caído no chão, quando ele tinha sido nocauteado, né, pelo filho dele, que foi um covarde. Eu acho que todo mundo viu isso também. Todo mundo viu que o cara foi um covarde. Até coloque aí a hashtag covarde, Rafael Covarde, porque Deus o livre. Esse cara, ele merece, ele tem que pagar. Que a gente não vai fazer nada? Claro que não. Não tem como voltar atrás agora. Se eu ver o Popó na rua, se eu ver o Rafael na rua, não vou fazer nada. Zero. Não tem como. Isso aí é quase impossível, né? Querer se vingar dessa maneira. Mas que esse cara tem que pagar legalmente, tem que pagar. Tem algumas pessoas também falando, querendo uma luta entre o filho do Popó e o filho do Vandy, o Thor. O que você acha disso? Você acha que é possível acontecer? Você acha que seria uma boa luta? Sim, com certeza, com certeza. Tenho certeza que o Thor, o filho do Vanderlei, mostrou que realmente com 20 anos o guri é diferenciado, velho. O guri estava ali com a gente, segurou de linha de frente, realmente a gente fala isso, né? Aí a gente vê que o guri tem um coração que nem o pai, né? O guri mostrou e não teve, porque eu vi que teve uma situação que ele estava parado e alguém de terno foi para cima dele. E ele atravessou pegando o cara, porque o cara foi para cima dele primeiro, sabe? E eu gostaria de ver o Thor lutando com um deles aí, com certeza ia ser uma luta muito interessante, que as pessoas vão querer ver com certeza, né? Falando também no evento, velho, o evento assim, você não tem noção, que eu não estava lá, o evento muito bem feito, organização, o atendimento entre, assim, ó, com a Sparta a gente sentiu que muitas coisas em outros eventos não nos deram o respeito. Os caras nos deram assim, fizeram um respeito com a gente, sempre pendente se a gente queria alguma coisa, se a gente estava precisando de alguma coisa, sabe, nos botaram lá em cima. Tu te sente um lutador valorizado com a Spartan fez. A Spartan fez um evento excelente. Parabéns para toda a organização. Né? Queria agradecer ao Flávio Canto, Rodrigo Minotauro, a todos que são representantes ali da marca. E eles nos trataram de um jeito que tu não tem noção. Tudo o que a gente precisou, tudo que a gente queria, eles estavam sempre nos ajudando e nos deram toda a assessoria possível no hospital com o Vanderlei. Falei, Verdão, fica tranquilo, aqui está tudo 100%, a gente vai tomar todas as providências que vai tomar. Então, queria agradecer muito a Spartan pelo evento e pela assessoria que eles deram até agora. Eles estão perguntando, ligaram, mandaram mensagem, está tudo certo com vocês agora. Tem que respeitar a Spartan. Realmente os caras fizeram um excelente evento. Pensado mesmo.